Você acha que ter medo é ruim? Pois saiba que ele é muito importante e nós devemos muito à nossa sensação de medo. Ele nos protege de muitas coisas. Eu sou Sabrina Nigro e você está em boa companhia e hoje nós vamos falar sobre isso. Alguns anos atrás, era muito normal as crianças lidarem com medo desde muito cedo como uma forma de serem controladas. Os adultos abriam mão de determinadas situações que deixavam as crianças com medo para que tivessem controle sobre essas crianças. Um exemplo, o homem do saco, o bicho-papão. Se você não fizer o que a mamãe manda, o saco vai vir aqui. Se você não fizer o que a vovó manda, o que o vovô manda, o que o papai manda, vai vir o bicho-papão te pegar. Se você não fizer o que a Dinda manda, eu vou te vender lá para um homem não sei das quantas. Isso era uma coisa muito rotineira. Então tiveram várias gerações que cresceram com aquele medo enraizado, com aquele medo de alguma coisa muito brusca, muito ruim acontecer, se caso eles fizessem alguma coisa que não fosse do desejo do outro. Os anos se passaram, houve uma modificação na educação, essas outras gerações que vieram trouxeram outras formas de se pensar e já, graças a Deus, não são mais quase usadas essa forma de controle que é através do medo, que sem dúvida não é a melhor delas. E nós não precisamos abrir mão disso para ter uma boa educação e para ter uma educação que oriente as crianças. E, em contrapartida, nós temos um determinado pudor em relação ao medo. Nós fomos de um extremo ao outro. É como se o medo virasse algo desconfortável. Então é muito normal a gente ver pais e mães com dificuldade de lidar com o medo das crianças. Às vezes eles têm um pudor de apresentar coisas reais às crianças, achando que aquilo ali vai gerar um medo, uma ansiedade. E outras vezes eles simplesmente desconsideram o medo das crianças. Então quando um filho chega, quando uma filha chega com um determinado medo, esse pai, essa mãe torna aquilo uma coisa pequenininha, como se aquilo não fosse nada, meio que não dá valor àquele medo que a criança está apresentando. Acontece que quando você não dá valor a um determinado medo, você, de alguma forma, está mostrando para aquela criança que aquilo ali não tem que ser visto, não tem que ser levado em consideração. E isso traz uma contrapartida, porque é como se o adulto estivesse desrespeitando o sentimento dessa criança e não está dando a ela a possibilidade de lidar com esse medo de uma forma mais saudável, de uma forma que dê a ela armamentos, dê a ela noções do que fazer com aquilo ali. E a verdade é que o medo é algo muito importante. Essa criança, tanto que foi educada lá com o medo do homem do saco, quanto essa criança atual, que talvez não tenha as suas respostas para o medo dela, que talvez não tenha uma compreensão necessária, um acolhimento a esse medo, essas crianças vão crescer e vão se transformar em adolescentes e posteriormente em adultos. E o que eles vão fazer com o medo deles? Como é que vai ser? Nós somos adultos e nós temos medo. O medo faz parte da vida e o medo é algo saudável. Claro que o medo extremo, como qualquer outra coisa que vai para o radicalismo, ele é perigoso. Você não pode ter medo de tudo e de todos, senão você entra num quadro de fobia, que é um quadro completamente diferente. Você entra num processo de distúrbio. Agora, o medo, ele é algo saudável. Você precisa ter medo, nós precisamos ter medo. Você imaginou, se eu não tiver medo de atravessar uma rua cheia de carros, caminhões, ônibus passando de um lado para o outro, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser atropelado. Você já imaginou se nós não tivermos medo de cair do 10º andar? O que vai acontecer com a gente? Tem medos que são saudáveis, que são necessários, inclusive evolutivamente. O ser humano, ele tem medo desde sempre porque o medo ajudou e ajuda ele a proteger a sua própria vida. O medo é um dos sistemas que nós temos para que a gente seja mais capaz de realizar a sobrevivência.
Então nós não podemos retirar esse medo da gente. O medo é necessário, sim, em várias situações, sim. E nós temos que aprender a lidar com esses medos. E essa aprendizagem, apesar dela poder ser realizada em qualquer idade, mesmo depois que nós já somos adultos, é muito mais facilitada se for começada desde lá de trás, lá na mais tenra idade, lá na infância, né? Se a gente puder, os pais, nós pais, os avós, os cuidadores de modo geral, se a gente puder já orientar a essas crianças que os medos são normais, que eles existem sim, e que eles até nos fazem bem se a gente souber do que a gente está tendo medo, do porquê que a gente está tendo medo e o que fazer com esse medo. Mas a gente só pode orientar uma criança se a gente souber. Eu não posso ensinar japonês para vocês. Eu não posso botar assim no Em Boa Companhia: hoje nós teremos aulas de japonês. Por que eu não posso? Porque eu não sei japonês. Eu não posso ensinar para vocês mandarim, porque eu não sei mandarim. Eu não posso ensinar para vocês o que eu não sei. Então, a gente se organiza com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os colegas de trabalho, com os familiares, com todo o mundo, da forma que nós sabemos nos organizar. A partir do momento que nós adultos entendemos que é necessário ter medo de determinadas coisas, mas nós temos que ter consciência desse medo, entender medo de quê que a gente está tendo, do porquê que a gente está tendo esse medo. Esse medo é motivado por algo real ou algo da fantasia? A partir do momento que nós destrinchamos essa situação, que nós entendemos essa situação e sabemos lidar bem com o nosso medo, nós também vamos saber lidar bem com o medo do outro. Nós vamos conseguir respeitar o medo do outro, os limites do outro, a percepção do outro. E isso vai facilitar com que o nosso convívio social seja muito melhor, né? Isso vai facilitar o nosso convívio social, vai fazer com que a nossa vida seja muito melhor, tanto no trabalho, quanto em família, quanto na vida de casal, e vai fazer também com que nós possamos fazer com que as próximas gerações sejam gerações que pensem de uma forma completamente diferente e lidem com isso, sabendo que o medo é importante sim, porque o medo inclusive é uma forma de nos limitar. O medo mostra pra gente que nós não somos imortais, que nós não podemos tudo e que nós temos sim regras e limites e parâmetros que nós temos que obedecer. E isso, meu povo, é essencial numa educação, tanto da criança quanto no adulto. Então abrace o seu medo, entenda o seu medo, respeite o seu medo. E se você perceber que esse medo está sendo motivado por algo da fantasia, algo que não é real, faça com que esse medo, diminua até ele ficar bem pequenininho e sumir. E quando você conseguir fazer isso, sua vida vai ser uma vida muito mais saudável. Você gostou das nossas dicas? Então curte, compartilha, marca os amigos, os familiares que você acha que estão precisando ouvir essas dicas e clica aqui no sininho para você sempre saber quando tiver vídeo novo. Tchau, tchau, até a próxima!